Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Espero que sim, espero que vocês estejam prontos para a semana 12 que começa hoje, dia 20 de novembro de 2025. Sim, dia de feriado. O que quer dizer que a gente estará descansado para assistir o jogo? Talvez, depende de como você vai festar, mas talvez estejamos cansados demais para trabalhar na sexta-feira, né? No dia seguinte, dia 21. Eu não trabalharei porque eu estou de folga na sexta-feira. Funcionários públicos têm um pouco de vantagem em relação à iniciativa privada. Mas, caso você não vá trabalhar, vai dar para acordar mais tarde. Caso você vai trabalhar, pelo menos dependendo do time que você torce, você vai trabalhar um pouco mais feliz. E dependendo do seu nível de entretenimento com o NFL, você também vai trabalhar muito feliz, principalmente se o jogo for muito bom de ser assistido. Porém, todavia, entretanto, antes da gente prever a semana 12, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque ajuda você a receber os avisos de quando meus vídeos forem lançados aqui no canal. E também comente, compartilhe, porque isso ajuda o canal a crescer e cresce bastante, tá? Assim o futebol americano e o canal vão crescer juntos aqui no Brasil. Já fizeram tudo isso e estão prontos para o vídeo, para previsões, para quem perde e quem ganha? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem, pessoal, eu vou começar falando hoje, das folgas dessa semana 12. Vão folgar Denver Broncos, Miami Dolphins, Los Angeles Chargers e o Washington Commanders. Alguns desses precisam descansar bastante, né? Principalmente Chargers e o Commanders, que estão enfrentando muitas dificuldades. Mas os Commanders e Dolphins eu acho que já abandonaram a competição de vez. Mas, porém, todavia, entretanto, os outros dois ainda sonham com classificação. Um é líder da sua divisão, o outro está na briga, está na vice-liderança, está na briga aí por playoffs. Então precisam de um descanso para retomar as suas forças, replanejar aí as suas rotas e tentar melhorar ainda mais no caso do Denver Broncos e melhorar de fato no caso dos Chargers. Esses são os quatro times, 2 jogos a menos, apenas 14 jogos nessa semana e é para lá que nós vamos com o site do NFL Pick'em, como nós fizemos na semana passada para as previsões. Espero que vocês estejam prontos e vamos começar então agora essa previsão. Então, começando aqui com o jogo de Buffalo Bills e Houston Texans, jogo lá em Houston, um jogo que está aqui marcando 96% de chance contra 4% do Houston Texans. Eu não sei se eles estão levando em consideração aqui o Davis Mills como quarterback. Se for o Davis Mills, 4% ainda é muito. Se for o CJ Stroud, talvez aumente as chances de vitória do Buffalo Bills, ou as chances de vitória do Houston Texans, porque o jogo é em Houston. Mas ainda assim fico com os Bills, independente de CJ Stroud, independente de Davis Mills, eu fico com os Bills nessa preferência. Então Thursday Night Football começa com vitória da AFC Leste sobre a AFC Sul. Primeiro jogo do domingo aqui nessa lista de jogos. Jets visitando os Ravens, 0% de chance para os Jets, segundo as odds aqui do site da NFL Pick'em. 100% dos Ravens, fico com essa possibilidade, vou ficar com os Ravens. Acho exagerado? Sinceramente não. Tá? Não acho exagerado 0% para os Jets. E já eu explico porquê em outros jogos que eu acho que poderiam ser diferentes aí as porcentagens de possíveis vitórias. Então, os Ravens vencem os Jets, não sei que com facilidade. Eu não sei como que Derrick Henry vai jogar, eu não sei como que Lamar Jackson principalmente vai jogar, tá? Que tá jogando mal. Mas, mesmo que seja por 10-0, vai dar Ravens nesse jogo. Vamos aqui então de Steelers visitando os Bears no Soldier Field, 68-32, uma porcentagem relativamente boa para os Bears, mas se confirmado, eu creio que será confirmado a ausência do Aaron Rodgers, que ainda é o dono dos Bears, eu creio que Mason Rudolph não consiga garantir 32% de chances de vitória para a franquia. Pô, Isaac, mas Mason Rudolph jogou bem quando o Aaron Rodgers saiu na semana passada. Sim, jogou bem, mas não foi o jogo inteiro. Eu acho que ele num jogo inteiro ele compromete muito mais do que em parte do jogo em campo. Eu creio que 68% seja pouco nesse caso para os Bears. Eu vou ficar com os Bears por conta do fator casa e porque eu confio muito mais hoje no Ben Johnson do que no time do Mike Tomlin de uma forma geral, que está envelhecido, precisa ser renovado e tem muitas peças ali que não estão jogando como deveria jogar ou como recebem para jogar.
Cincinnati Bengals recebe o New England Patriots. 94% de chances para os Patriots vencerem aqui os Bengals em casa, lá em Cincinnati. Um número talvez exagerado. Com o Joe Flacco, sem jogo corrido decente. Eu acho que tá bom, né? Vou ficar aqui com os Patriots mesmo. Os Patriots estão... Se ano passado, na semana 1, jogando do jeito que estava jogando, os Patriots venceram os Bengals com o Joe Burrow jogando, com todo aquele ataque possante, imagine hoje que o ataque tem Joe Flacco, a defesa está capenga, enquanto o time dos Patriots está voando alto na AFC. Sim, eu vou ficar com os Patriots porque não tem como apostar contra o time de Mike Vrabel e companhia limitada. Aqui começa um pouco das minhas contradições em relação às porcentagens de vitória para alguns times mesmo que fracos. Se aqui os Jets têm 0% de vitória, aqui 1% de chance de vitória dos Giants contra os Lions, por mais que o jogo seja em Detroit, lá o Detroit é muito mais forte do que em campo aberto geralmente, só 1% para os Giants eu acho que é muito pouco. Tá certo, o que vai aumentar aqui não vai mudar em nada a cotação do dólar, mas 5 até 10% de chance, por mais que seja Jackson Dart ou James Winston no comando da equipe, eles têm jogado muito, mas muito melhor que os Jets. Mesmo depois, e principalmente depois da saída do Brian Daboll, do comando do time na sideline. E os Lions não têm estado assim 100% do tempo jogando tão bem assim. Então acho que 90%, 90-10 eu acho que seria um número mais justo para essa disputa. Mesmo assim eu vou ficar com o Lions, óbvio. Eu vou com o fator casa. E porque, obviamente, o Lions é muito mais time que os Giants. Esse é um jogo que, se os Giants vencerem, eu ficarei extremamente surpreso se isso acontecer. Diferente, por exemplo, aqui do jogo Vikings contra Packers, que por mais que o jogo seja lá em Green Bay, 88% de chance de vitória do Green Bay contra 12% dos Vikings, eu acho exagerado. Muito pelo que o Green Bay tem apresentado mesmo nos jogos em casa, e pelo que o Green Bay tem apresentado contra defesas fortes, o que é o caso dos Vikings. O ataque pode não estar bem, DJ McCarthy pode estar devendo Deus e o mundo com o seu futebol americano, mas ainda a defesa pode complicar a vida de Jordan Love e companhia limitada, ou de Malik Willis se for o caso, que eu acho que não será, tá? Mesmo com o Jordan Love, 88% é demais, eu colocaria 70-30, 60-40, eu colocaria 60-40 aqui para os Packers. Vou apostar nos Packers pelo fator casa, o que não é 100% de garantia nessa temporada, mas ainda assim é um fator a ser considerado dentro dessa divisão. Mas não vou estranhar em hipótese alguma se os Vikings vencerem, mesmo que num jogo feio, mesmo que num placar apertado, mesmo que com muitos erros de DJ McCarthy e companhia limitada. Mas ainda fico com os Packers. Colts visitando os Chiefs, 57% de chance dos Chiefs contra 43%. Eu talvez colocaria aí 55-45, até mesmo meio a meio, muito pelo que os Colts vêm apresentando. Tá certo que o último jogo dos Colts não foi lá grande coisa. Daniel Jones, acho que foi o pior jogo do Daniel Jones, o último jogo antes da bye. Mas, porém, todavia, Patrick Mahomes e companhia limitada também não vem jogando nada bem. Então aqui, se os Colts vencerem, não é absurdo. Mas eu não vou apostar nos Colts. Eu vou apostar no fator casa, Arrowhead Stadium, e vou apostar nos Chiefs aqui vencendo a franquia de Indianápolis, só que não vou me espantar se os Colts vencerem os Chiefs. E, digamos que até torço para isso, em se tratando de CPF, mas em se tratando de CNPJ, eu acredito muito mais nesse jogo, na potência ou na possível potência dos Chiefs contra os Colts, que eu não sei como que eles vão voltar da bye week. Esse é outro jogo onde as porcentagens de odds estão aqui dando 2% de chance de vitória para o time dos Titans, que é o time da casa, contra 98% dos Seahawks. Esse é um número exagerado porque, mesmo com o fator casa, não tem como você apostar 2% numa franquia como a dos Titans, que só tem uma única vitória ou duas, não me lembro agora. Mas não tem como. É basicamente impossível esse time vencer. Não tem como, não tem mesmo. Sinto muito. É 100% aqui com o Seattle Seahawks, mesmo que Sam Darnold entregue a paçoca como entregou contra os Rams. Que eu acho que também não vai acontecer, porque a defesa dos Titans não é lá grande coisa.
Tem uma outra figura aí que talvez consiga destoar, mas não vai conseguir fazer isso contra a OL dos Titans, mesmo tendo contusões ali. Não vai, de jeito nenhum. Então, Titans, ó, Seahawks. Então, o Seahawks vence essa partida com um pé nas costas. Outro jogo que eu considero errônea essa porcentagem de odds aqui do NFL Pick'em. Tá? Jaguars, 87% de chance de vitórias contra 13% de chances dos Cardinals, tá certo. O time do Cardinals não é nada confiável, mas só 13% levando em consideração o fator casa e levando-se em consideração que os Jaguars não conseguem se manter em alto padrão, como foi o último jogo, por várias rodadas seguidas, não tem como você colocar 87% para os Jaguars. Você não sabe como que eles vão entrar em campo na semana que vem, ou nessa semana 12, né? Então, se fosse aqui 60-40, acho que seria muito. Mas uns 70-30 acho que seria mais justo. Mesmo assim, continuo aqui apostando nos Jaguars, muito pelo fator Liam Cohen, o fator da potência que esse time está mostrando quando joga muito bem. O problema é saber se eles jogarão bem, mesmo contra um Cardinals. Até porque eles jogaram bem contra o 49ers no Levi Stadium. Não tem por que não jogar bem lá em Arizona. Não vou me espantar se os Cardinals vencerem. Não vou me espantar se for um jogo feio. Mas eu vou ficar com os Jaguars aqui, porque hoje eu acredito muito mais nos Jaguars do que nos Cardinals. Possível jogo feio da rodada. Ai, feio que dói, sabe? Mas feio que briga de porco em dia de chuva. Browns, 64% de chances contra 36% dos Raiders. Eu acho que estão levando muito mais em consideração aqui as defesas do que os ataques. E aí, se fosse só por defesa, eu colocaria até mais porcentagem para os Browns. Mas o que será os Browns caso o Shedeur Sanders seja o titular? Tá certo, vai ter uma semana de treinamento com o time titular, um playbook feito para ele. Isso sim é um diferencial. Talvez por isso essa porcentagem. Independentemente de porcentagem, mesmo que os Raiders tivessem com maior porcentagem aqui pelo fator casa, eu apostaria nos Browns, porque eu confio muito mais no Myles Garrett tornando um inferno a vida do Geno Smith do que o Max Crosby tornando um inferno de Dylan Gabriel ou de Shedeur Sanders. Então eu vou ficar aqui com os Browns, até pelo fator jogo terrestre, que dos Browns está entrando muito melhor do que Ashton Jeanty e companhia limitada lá em Las Vegas. Será que teremos um jogo bonito, finalmente, depois de muitos jogos? Teve, eu acho que um único jogo muito bom dos Eagles nessa temporada. Muito bom mesmo, só um. Será que esse vai ser mais um? Porque é jogo divisional. E jogo divisional é aquela história. Pode trazer muita coisa interessante. E só 13% de chance de vitória para os Cowboys jogando em casa é muito pouco. Esse jogo eu colocar aqui facinho, 60-40, 55-45%. Por quê? Tá certo, mostrou uma boa efetividade das novas peças de defesa contra os Raiders. Eu quero ver essas peças agora contra os Eagles, contra a linha ofensiva dos Eagles, contra Jalen Hurts, que não está fazendo um bom campeonato, mas que ainda assim é o Jalen Hurts e consegue levar o time à vitória. Eu quero ver essa linha defensiva agora contra o Saquon Barkley. Eu quero ver se vai conseguir segurar novamente o Saquon Barkley, reduzir as possibilidades de corridas dele. Mesmo com a possibilidade de vitória maior, na minha opinião, não na opinião aqui do NFL Pick'em, dos Cowboys, eu ainda fico com os Eagles pelo fator pujança. A defesa dos Eagles é infinitamente melhor que a defesa dos Cowboys. E o ataque dos Eagles, por mais limitado que esteja parecendo, que esteja jogando, ainda é melhor que o ataque dos Cowboys. Só que o ataque dos Cowboys melhorou muito. Depois da contusão do CeeDee Lamb, eles voltaram, principalmente quando o George Pickens engrenou nesse ataque, esse ataque começou a jogar pra caramba. Tem jogos ruins? Tem, todo time tem. Até os Rams tiveram jogos ruins. Mas, porém, todavia, entretanto, eu fico ainda com os Eagles. Eu acho que eles vão conseguir mais. Mas não me surpreenderia se os Cowboys vencessem esse jogo. Se fosse essa porcentagem, me surpreenderia. Na porcentagem que eu enxergo como real, 60-40, 55-45, não me surpreenderia os Cowboys vencerem em casa os Eagles. Mas ainda assim, eu fico com o Philadelphia Eagles pela forma como eles vêm conseguindo vitórias nessa temporada. Último jogo da segunda faixa horária, Saints recebendo os Falcons, uma porcentagem relativamente ok
de vitórias para ambos os lados, mas eu diminuiria aqui a dos Falcons pelo fator Michael Penix Jr., que está fora da temporada, e Drake London, que vai estar fora aí algumas semanas, que é a principal arma de ataque do time dos Falcons. Tá certo, tem Bijan Robinson, mas ele está sendo muito mal utilizado desde que foi draftado. Se ele for bem utilizado nesse jogo, 77% é pouco para os Falcons. Se ele for mal utilizado como vem sendo mal utilizado, talvez aí 65%, 35%. Não vou me surpreender se os Saints vencerem os Falcons, já que me surpreendeu quando eles venceram os Panthers. Me surpreendeu, porque eu não apostava em hipótese alguma nos Saints. Mas eles vêm jogando relativamente bem algumas partidas. E como é jogo divisional, sempre querem mostrar algo a mais, não vou me surpreender, mas vou ficar com Falcons pelo conjunto da obra, pelo conjunto da equipe como um todo. Mas não me surpreende se o Saints vencer. Sunday Night Football promete muito, promete ponto pra caramba. E vamos ver o que essas defesas vão fazer em relação aos ataques adversários. Mas 11% só de chance de vitória para os Buccaneers, eu acho pouco, mesmo eu apostando na vitória dos Rams. Tá? Eu colocaria aí, brincando, pelo menos 70-30. Porque por mais que Baker Mayfield não esteja jogando bem, ainda é o Baker Mayfield que consegue colocar a bola embaixo do braço e fazer algumas loucuras se tornarem primeiras descidas ou touchdowns. Então, existe uma possibilidade muito maior que 11% para os Buccaneers, mas vou ficar com o atual momento dos Rams para uma vitória contra os Buccaneers. E aí, complicar um pouco mais a vida do time aqui na AFC Sul e facilitar um pouco mais a vida, ou manter, né, os Rams na liderança na NFC Oeste. Eu falei AFC Sul, não, é NFC Sul, tá? E aqui NFC Oeste. O Monday Night Football talvez não seja tão empolgante quanto o Sunday Night Football, porque o 49ers vai receber os Panthers. Mas os Panthers têm surpreendido muitos times bons por aí, e eu acho que 6% de vitória é pouco, mas muito pouco, para um time que tem um jogo terrestre que quando encaixa muito bem, contra uma defesa que quando costuma falhar contra o jogo terrestre, falha muito bem também. Então, poderia ter colocado aqui pelo menos uns 30% de chance de vitória para os Panthers, mas vou apostar nos 49ers, o que nem sempre é tão bom, porque às vezes após os 49ers eles perdem, né? Mas esse negócio de zica nem sempre acontece, então eu vou apostar nos 49ers vencendo os Panthers, e vai precisar vencer os Panthers, depois vencer pelo menos mais um dos próximos 2 jogos que virão depois da semana 12, para chegar na bye week um pouco mais tranquilo, com um pouco mais de gordurinha aí, para poder queimar se for necessário. Porém, todavia, entretanto, vou ficar aqui com os 49ers vencendo, não sei se com facilidade, mas vencendo os Panthers. Bem, pessoal, essas foram nossas previsões, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like se você ainda não deixou. Se chegou até aqui, deixa a sua inscrição também se ainda não for inscrito, e comente o que você acha dessas previsões. Coloca aqui quem que você acha que vence, que perde. Se quiser colocar placar, fique à vontade também. Use os comentários para você se expressar à vontade aqui no meu canal, e é o que eu espero que você faça. Esse foi o nosso vídeo de previsões, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown, até a próxima. Valeu!